Boa noite, hoje 18 de maio, edição 55 do Direto ao Assunto aqui na Vale TV. Recentemente completei um ano aqui na casa, fiz um evento lindo, que foi o programa que foi ao ar dia 6 de maio. Estou muito feliz e quero comemorar muitos anos aqui nessa casa que me acolheu tão bem. E vocês sabem, né? Toda quinta-feira, 21 horas, o programa inédito, então, na NET, canal 14, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, canal 6 para São Leopoldo, também no YouTube, no Facebook, em @ValeTVPlay, no site da valetvplay.com ou baixando o aplicativo. Não tem fronteiras para acompanhar a programação da Vale TV, né? E eu conto aqui com o patrocínio da Oral Sim Novo Hamburgo, que vocês sabem que é a líder em implantes no Brasil, a número 1. Também conto com o apoio da Magic Hands Estética, o Val Melman no cabelo, né? A Débora, a Denise, olha eu trocando, é tudo com D. A Denise na make. Também ali a Flores com folhagem aqui para o cenário e as flores que eu entrego para os meus entrevistados. A Encantos Store que me veste. E a Marília Schneider nestes acessórios maravilhosos que eu amo, né? Quem não gosta? Minha convidada de hoje é uma jovem empresária que já é um sucesso. Ela inovou e está inovando no segmento de ensino, trazendo a primeira franquia da Dunk Idiomas para o Rio Grande do Sul e para Novo Hamburgo. E essa menina, além de empresária, audaciosa e corajosa e muito positiva, ela é um exemplo de superação. Eu me encantei quando ela me passou aqui a ficha completa dela, não imaginava isso tudo. E achei muito importante trazer o exemplo dela, não só como empresária, mas como superação, porque muita gente acha que hoje eu tô assim, seu problema é o maior do mundo, e pra gente sempre é. Mas se a gente olhar para o lado, tem muita coisa mais pesada. Só que a gente não pode se entregar, a gente não pode se vitimizar, a gente tem que buscar formas de levantar. E é isso que a Daiane vai nos contar hoje nesse exemplo de superação. Bem-vinda, Daiane Silveira, ao Direto ao Assunto, aqui na Vale TV. Muito obrigada. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo, né? E estamos aí, vamos iniciar esse papo. Vamos lá, né? Bem, antes de falarmos da tua empresa, eu quero citar esse exemplo, né, de trajetória de superação, porque com a tua positividade, tu enfrentou tudo isso, me chamou a atenção e isso eu acho que é uma motivação, né, para que, independente do problema que tenhamos, que busquemos uma forma de sermos mais positivos para enfrentar, porque existem duas formas. Ou tu te entrega e cai, que também não é fácil, mas aí tu tem que buscar ajuda, né? Ou tu enfrenta de cabeça erguida, porque já tá metade da cura, tá ali, né? Tu falaste que aos teus 8 anos tu descobriste uma deficiência ocular, né? E que tu chegaste a perder a visão na infância, e que na tua adolescência tu recuperaste a visão. Como é que foi isso, guria? Vamos lá, então. Na verdade, assim, né? Quando eu descobri, eu tinha 8 anos de idade mesmo, de 8 para 9 anos. E eu descobri justamente porque eu entrei na escola, né? E até então eu não sabia que eu não enxergava igual as outras pessoas. Porque eu vivia daquela forma até então, né? Era o normal para ti? Era o normal para mim. E quando eu entrei na escola, meu pai era muito atencioso. Eu chegava em casa, ele olhava meus cadernos ali e tudo, e sempre apareciam palavras que não existem. E aí ele perguntava, Daia, e essa palavra aqui? Eu dizia, não sei o significado, pai, mas eu copiei igual a prof no quadro. Tava lá no quadro, eu copiei igual. Era assim. E eles começaram a reparar que, parece que a Daia é muito distraída, tá sempre se machucando. Eu sempre vivia machucada. Toda criança é assim, mas o meu era demais mesmo, sabe? Então, um dia, meu pai, eu falei assim pra ele, pai, eu tô enxergando uns pontinhos pretos. E daí ele disse assim, na época, né, existiam algumas campanhas municipais onde se montavam tendas. E nessas tendas tinham médicos voluntários lá que faziam exames para a comunidade e tudo mais. E justo naquela semana ia ter, num lugar perto onde eu morava, né, uma dessas tendas aí. Tu moravas em Novo Hamburgo, não? Não, eu morava em Taquara, mas no interior. Sou menina do interior.
Novo Hamburgo pra mim é cidade grande. Ah, é? Que bom! Aham. E aí eu falei isso pro meu pai, ele disse assim, pede pra tua mãe te levar ali no final de semana, né, pra ver o que é então, mas não te preocupa, tentando me tranquilizar, eu era uma criança, né. E quando eu fui, já no primeiro diagnóstico ali, primeiro teste, né, o médico já deu um baita susto na minha mãe, né, ele disse assim, leva a Daiane nesse endereço tal, que ela corre o risco de ficar cega. Já na primeira ele mandou essa na minha mãe, né. Imagina, cai o mundo para uma mãe. Cai. Né? Uhum. Não sei se tu já tinha essa percepção do que estava acontecendo, Sim. mas é um baque, né? Sim, eu já tinha, desde cedo eu sempre fui muito, muito atenta, assim, né. Como irmã mais velha, eu acho que isso também traz esse lado, sabe? E ali começou a minha trajetória, né? Então, ali eu comecei com vários tratamentos, né? Comecei lá em Taquara mesmo e depois eu fui para o Banco de Olhos em Porto Alegre. Que é referência. Referência, exato. E aí, só que mesmo fazendo tratamento, começou a regredir muito. E eu fiz a minha primeira cirurgia aos 12 anos, né? Que foi quando eu comecei a utilizar óculos, né? Que até então eu não podia usar. E depois dos 12 anos, voltou a regredir. E aí eu mudei de hospital para conseguir um atendimento gratuito, né, pelo SUS, porque até então meu pai e minha mãe vendia carro, moto, tudo que eles tinham, porque não tinha condições de pagar, né? E daí a gente conseguiu e eu fui para Santa Casa, continuar meu tratamento lá. Então, depois eu fiz as outras cirurgias, só que no meio desse caminho, quando eu tinha 14 anos, né, que eu estava na 8ª série, foi quando aconteceu de eu perder a visão mesmo. Nossa. Por quê? Dos 8 até essa idade, foi tratamento e foi reduzindo, né? Eu melhorava um pouco, dava um up ali, daqui a pouco começava a regredir de novo, né? Então, quando eu cheguei lá nos 14 anos, realmente aconteceu, né? Que eu não conseguia mais enxergar. Eu acho que eu tinha 1 ou 2% só de visão. Nossa. Então, é uma situação, assim, que é diferente de quem nasce cego, né? Quem nasce cego, geralmente, não enxerga nada. É aquilo que a gente imagina de enxergar tudo preto, né? Não sabe o que é. Escuro. E quem já enxergava e perde, acontece uma situação que tu vê só vultos. Vultos, assim, é tudo nublado, sabe? Então, foi uma experiência bem na adolescência, bem quando a minha irmã, minhas amigas, conhecidos, né, da mesma faixa etária, estavam descobrindo coisas da vida, né, e eu estava ali naquele momento bem delicado mesmo, né. E eu costumo falar que essa experiência me trouxe bastante aprendizado, né. Primeiro que uma das coisas que eu aprendi foi a força da família. Isso foi uma coisa impactante, né? Porque minha família, não só meus pais e meus irmãos, mas toda a família se voltou para acolher, né? E a família, falando para as pessoas assim, quem tu escolhe, é quem tá contigo, sim, é quem te dá amor, te apoia, né? E naquele momento eu tive sim, alguns momentos dramáticos, né? Claro. De bullying, ainda mais na adolescência, né? Mas eu também vi quem eram realmente meus amigos. E eu tenho uma amiga que é a Nicole Eff, que é meu anjo da guarda, né? Que foi meu escudo, né? Que durante da mesma idade, a gente era colegas na turma. Então, na turma, assim, todo mundo sentava separado, né? E eu e a Nicole, a gente sentava juntas, porque eu copiava do caderno dela, quando eu tava perdendo a visão ali. E aí, para eu conseguir fazer a formatura do ensino fundamental ali, né? Eu copiava tudo do caderno dela, porque eu não enxergava mais no quadro na minha frente. Depois eu não enxergava nem a minha letra no caderno, né? Mas tive esse apoio, essa ajuda da turma ali também, né? Para eu conseguir concluir aquela etapa. Acho que os anjos aparecem, né? Os anjos aparecem. Nosso lado. E aí, tive todo esse apoio. Depois, quando fiz mais 2 cirurgias e voltei a enxergar. Mas nas cirurgias ou no diagnóstico, havia uma possibilidade de retornar ou a visão? Havia, porque eu fazia tratamento junto, né? E o diagnóstico, ele nunca foi muito claro, porque existem suspeitas, né? Eu nasci prematura, eu nasci com 7 meses. Então, a suspeita é de que, na época, não foi vendado meus olhos na incubadora. Porque, na época, eu vendava os olhos do bebê, botava na incubadora, tudo, né? Mas também não é algo que pode bater o martelo e dizer foi isso, sabe? Porque foi realmente uma coisa que foi
ao longo do tempo foi aumentando, sabe? Mesmo com o tratamento. E aí, o que eu tratei e fiz cirurgias foi para catarata congênita nos 2 olhos e descolamento de retina. Aí eu também tinha alteração na pressão do olho, que era o que me impossibilitava de usar óculos. Então, mesmo depois que eu fiz essas primeiras cirurgias, eu te disse que eu comecei com 12 anos usando óculos, né? Quando eu fiz até os 14, eu usei. Depois eu não podia mais usar. Eu comecei a usar constantemente óculos, nossa, eu acho que eu tinha uns 24, 25 anos. Porque é quando eu consegui estabilizar a pressão do meu olho. Sim. Mas, além dessa coisa da força da família, né, que foi o que eu aprendi, foi a questão da positividade, de acreditar. Porque... Isso é fundamental, né? Para um sucesso de um tratamento e para o enfrentamento. Exato. Muitas vezes, assim, não só para o caso de uma doença, né, mas algum desafio que tu tem na tua vida, né? Muitas pessoas do teu lado vão desistir delas e de ti. Desistir, ó, não tem mais jeito, tá? Te conforma. Não, eu nunca acreditei que eu ia ficar daquele... que ia dar certo. Eu sempre acreditei que eu ia voltar a enxergar. Eu nunca duvidei disso, nunca. Eu via minha mãe chorando, achando que eu ia continuar daquele jeito, porque realmente era cansativo, né? Eu ia muito, eu ia 3 vezes para Porto Alegre, sabe, durante a semana. Eu ia direto. E aí, realmente, chega um momento, assim, que cansa, pra família cansa também. Não é só a pessoa que tá vivendo aquilo, a família também sofre, né? Mas eu nunca pensei que eu ia ficar daquela forma, nunca. Eu sempre acreditei que eu ia voltar a enxergar, sempre acreditei. E eu sempre estive aberta para tudo que... Assim, ó, eu tenho que fazer o quê? Eu jogar sal no meu olho? Então vamos jogar, sabe? Eu sempre estive aberta para qualquer coisa, sabe? E isso eu trouxe muito para minha vida nas outras coisas, sabe? Porque até então, até os 14, 15 anos, quando foi que eu melhorei ali, né? Dos 14 para os 15, eu era uma pessoa muito tímida, que eu não conseguia falar nada, gente, nada, sabe? E dali começou a mudar, né? Porque eu comecei a ver, nossa, como é legal viver, né? Como é legal fazer as coisas simples do dia, sabe? Da vida, assim. Sim. E aí, isso eu carrego até hoje, sabe? Tem. Nossa, E isso chama atenção, porque quando eu te conheci, tu é muito comunicativa, né? Tu é expansiva, tu é daquelas pessoas que chegam num local e tu faz acontecer. Isso é legal, né? Então, como que imaginar tudo isso que tu passou, mas que bom que hoje tu deu essa virada. Sim, sim. E eu não particularmente, eu não gosto muito de utilizar, né, dessa vivência como algo frágil ou de vitimismo, sabe? Se por acaso, porque muita gente do passado me conhece e hoje me vê e pergunta, Dai, como é que tá? Como é que tu tá enxergando? Todas as pessoas que me conhecem do passado, que me vê, me perguntam sobre isso, né? Aí sim eu entro nesse assunto, ou quando é alguma situação em que eu posso ajudar alguém através disso, sabe? O intuito aqui, porque realmente eu não sabia, né, dessa tua vivência, isso que tu passaste, mas o intuito foi justamente trazer como um exemplo de superação e da força de vontade e de tu acreditares que tu voltarias a enxergar. Sim. Então, isso é inspirador para quem nos assiste, né? Sim. Mas daí a gente vai ter que fazer um intervalo e aí nós vamos falar sobre empreendedorismo, né? Tá. Porque agora já passou, é só pro alerta, para dar uma sacudida nesse povo que tá nos assistindo. Então, tá bom? Já voltamos, e aí para apresentar essa menina empreendedora, porque é uma menina, né? E, gente, essa menina já realizou tanta coisa que é incrível, tá? Já voltamos. Porção de torresminho? Você sabe que minha dentadura não aguenta. Faz implante, Tonhão. Ah, não. Morro de medo de dentista. Medo? Pera aí. Ô, Leonardo. Rapaz, se você tem medo é porque você nunca foi na Oral Sim. Lá você faz seu tratamento sem dor, na maior tranquilidade. Pode confiar. Não é porque eu sou o Leonardo, não. Diretor, traz mais uma cumbuquinha de torrema aí, meu filho. Vamos mandar uma selfie pra Ana? Ah, não. Minha dentadura não tá legal. Ah, faz um implante, Maria. Eu não. Muito caro. Que caro. Peraí.
Ô, Leonardo, Chega de sofrer, dona Maria. A Oralcim tem o tratamento certo pro seu sorriso e pro seu bolso. Pode confiar. Não é porque eu sou o Leonardo, não. É água, tá, gente? Voltando então nessa conversa aqui com essa menina, e agora vamos falar de área profissional, né? Porque assim como ela tem a força de vontade no pessoal, ela carrega isso para o lado profissional. Ela sempre exerceu posições de liderança, desde escola, inclusive, né? Então, assim, ó, tu já empreendeu em diversos segmentos, até vendendo cachorro-quente, o que eu achei muito legal, para mostrar que tudo pode e tudo é digno, né? Sim. Então, e aí, tu desenvolveste muito esse teu lado comercial, né? Esse dinamismo. Como é que foi essa trajetória aí? Ai, gente. Assim, essa parte do cachorro-quente foi assim, eu trabalhava em uma escola também de idiomas, né? Tenho uma trajetória nesse meio aí. E acabei me apaixonando por isso. Aí que começou o amor pelo idioma. Aí que começou, né? Uma das minhas primeiras experiências, depois de ter feito estágio e tudo mais, foi já numa escola, só que não era escola de idiomas, era uma escola de cursos profissionalizantes. E lá eu consegui transitar em diversos setores, né? Onde eu aprendi muito, né? E depois, quando eu migrei para a escola de idiomas, foi quando eu comecei a me apaixonar por esse universo, né? Que eu sempre tive vontade de estudar inglês. E antes disso, quando eu me inscrevi para o meu primeiro curso, né? Para minha mãe foi assim, ué, por que tu vai estudar inglês, né? Ela não entendia, Sim. né? Então hoje a gente já entende que, o quanto que é importante, né? Essencial. E numa dessas épocas aí que eu estava numa das escolas, eu queria me arriscar, fazer outra coisa, ganhar um dinheirinho a mais, né? E eu tive essa ideia aí de empreender fazendo cachorro quente. E vendeu bem, né? Vendi bem. Como é que eu fazia? Eu trabalhava durante o dia na escola e eu saía da escola, passava na feira, comprava tudo novinho e vendia à noite. Então eu tinha uma pessoa que fazia as entregas, né, um motoboy que fazia as entregas, e eu passava a madrugada vendendo cachorro quente. E eu também, na época, eu fazia futsal. Então, eu tinha o grupo de meninas do futsal que sempre comprava o cachorro-quente. Então, eu já tinha tinha clientela fixa. Eu tinha clientela fixa ali. E aquilo ali foi muito legal, porque eu tive que botar a mão na massa, aprender processos também, porque precisa de um processo certinho ali para ter um resultado bacana, né? E foi uma das primeiras experiências empreendendo assim, sozinha, tudo na cara de pau mesmo, e eu adorei. Mas tu criaste um planejamento intuitivo e foste aprimorando, porque tu criaste os processos. Sim, na verdade eu não criei sozinha, né? Eu acho que a gente tem muita referência hoje em dia, a gente pode buscar conhecimento, né? E eu pesquisei, eu tenho uma tia que ela tem um restaurante também, né? E eles têm, minha tia e meu tio, eles têm muita experiência nessa área, então eu consultei eles também. Que legal. Né? Então, antes de fazer sozinha, eu pesquisei, procurei entender, né? Treinei um pouquinho, fiz minha família de cobaia lá, testando meus cachorro-quente. Eu adoro cachorro-quente. Adoro. E é isso. Ah, que bom, deu até vontade. Mas sabe que na época eu enjoei de Sim, né? cachorro, né? Daí agora vai de Agora novo. tudo bem? Agora vai. Ah, então tá bom. E tu tem uma parte musical também, que foi uma surpresa, né? No dia que tu disse, voltei a cantar. Eu disse, como assim? Não, já tive banda. Como assim? E tu voltou a cantar? Então, é que assim, né? Agora de 3 anos pra cá, a minha vida fez assim de novo. Pá, né? Então, engravidei, tenho 2 menininhas agora. Bem próximas, dois né? bebês, né? 2 bebês, que idade elas estão? 1 ano e meio e a outra tá com 6 meses. Elas têm, assim, um pouquinho de diferença, né? São 2 bebês ainda. A Olivia e a Olga. A Olivia e a Olga. E então, assim, eu
por conta de toda essa novidade, imagina, antes eu morava sozinha aqui em Novo Hamburgo, não tinha nem planta, eu falo, não tinha nem planta, que é algo vivo que tu tem que cuidar, né? Agora tem planta, tem cachorro, tem marido, tem filha, tem casa, tem uma empresa. sabe? Então, agora sim, né? Então, apesar da música ser algo vivo e algo que faz parte da minha vida mesmo, sabe? É algo que eu tive que deixar um pouquinho mais, assim, de lado, né? Para dar atenção nessas coisas tão importantes também na minha vida, né? Mas sempre pensando em reencaixar isso, né? Sempre, aham. Isso é que é legal. E agora eu tô começando a voltar, né? Eu fiz uns ensaios aí e tal. Fiquei um pouquinho chateada porque a gente é igual a academia, né? Academia tu para de ir, depois tu tem que retomar tudo. Conseguir de novo a respiração, força, resistência. E a voz é a mesma coisa, né? Então eu sempre que estive envolvida com a música, fazendo aula, com banda, projeto beneficente, né? Já fazia parte do... Tu toca instrumento também ou tu Não só canta? toco, infelizmente, mas queria Quer tocar, tocar? gente, mas Então é não só dá, no sabe? vocal. É no vocal, Então, sempre envolvida com aulas de canto, as bandas, né, que eu tive. O projeto beneficente, que é o Cordas Vivas, são cerca de 100 músicos, né? Então, 2 vezes por ano a gente faz um evento, no final do ano arrecadando o valor do ingresso para ajudar alguma instituição que necessita. E no inverno a gente faz uma semana de música, assim, e arrecada agasalho para ajudar as pessoas que precisam de agasalho. legal! Né? Então é um projeto bem legal, assim, que eu adoro poder envolver algo que a gente gosta, né? Que no caso é a Com música. algo social. Com algo social, sabe? Então, é muito gostoso. Assim. Muito legal. Vai ter, então, em julho? Bom, infelizmente não, tá? Porque o Cordas Vivas, ele tá parado agora. Infelizmente, o nosso coordenador e fundador do projeto faleceu, né? De Covid. Puxa. E a gente precisou dar esse espaço para respirar, né? Como Sim. ele era o nosso principal elo, né? Mas é uma coisa, assim, que une demais o grupo. O grupo é muito forte, né? E a gente tá com um projeto para voltar, sim. Tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo, claro. E da minha parte, assim, agora eu preciso voltar aos poucos, não achar que eu vou voltar pra música já fazendo o que eu fazia antes, né? Porque eu preciso também voltar a treinar e tudo mais. Mas é algo que faz parte da minha vida e que eu não consigo viver sem. Que Então, coisa boa. Ai, mas é muito bom. E agora vamos entrar nessa questão de trazer a primeira franquia da Dunk Idiomas para Novo Hamburgo. Tu também tu não é fraca, né, filha? sim. Como é Não. que foi essa escolha, o porquê a Dunk e tudo que está acontecendo agora? Então, assim, antes de acontecer essa viravolta toda das minhas filhas e tudo, gato, cachorro que eu te falei, né? Eu tava com um plano, né? Que era o seguinte: bom, eu vou fazer um intercâmbio, já estava matriculada numa escola na Austrália, tudo certinho. E aí eu pensei, vou viajar e na volta eu vou procurar uma bandeira de escola que faça sentido com aquilo que eu acredito de metodologia de ensino de idiomas, né? Por conta do que eu já conhecia, né? E vivenciei dentro desse universo, tá? Aconteceu toda essa viravolta, eu pensei, bom, de novo aquela coisa do positivo, né? Vou desistir? Não, só vou mudar o caminho, mas o objetivo é o mesmo. Sim. Só vou mudar como que eu vou chegar lá. E aí na minha mente eu tinha o seguinte, bom, daqui tanto tempo, uns 2 anos, que eu vou conseguir, né? Começar com a escola, ainda não sei qual escola que vai ser, enfim. Mas eu quero que se encaixe dentro disso aqui. Eu tinha o que eu queria, sabe? E aí a minha comadre me incentivou muito, né? Eu tava grávida ainda. E ela disse assim, Da primeira? Da primeira, da Olga. Por que tu vai esperar? Por que tu não abre agora a tua escola? E eu assim, ai, será? Eu disse, mas não dá corda pra louca, né? Porque tu não pode me dar muita corda, sabe? Que eu vou. Não deixa eu pensar, não deixa, né? Se é algo que eu quero. Eu disse, quer saber, vamos, então tu me ajuda a procurar, só que eu preciso que seja assim, ó, que seja uma escola, que eu consiga dar aula online, consiga dar aula particular, que seja foco na conversação. Tinha um monte de regrinhas lá da Daiane, né? Então por que não for? Sim. Né? Mas vamos lá, vamos procurar. E aí, conheci muitas escolas, né? Conheci outras metodologias, conheci outras coisas.
E quando eu conversei com a Marisa, que é a fundadora da Dunk, A Dunk, a origem é de qual? Ela é de São Paulo. São Paulo. De São Paulo. Foi encantador, assim. Quando a gente começou a conversar, eu vi... Foi só se encaixando, não precisei investigar Era o que muito. tu estavas procurando. Era o que eu estava procurando, Nossa. sabe? E aí eu disse, me apaixonei. Tinha outras escolas para eu conversar. Eu disse, não, para mim eu já encontrei a escola. Por quê? Dentro da trajetória, né, eu pude ter bastante envolvimento na área comercial, sim. Mas também eu teve um período que eu saí um pouco desse universo das escolas e fui viver experiências com uma empresa de tecnologia, né? Onde é um aplicativo de gestão comercial e essa empresa trabalha B2B, né? Então, ali eu também peguei essa parte, sabe? E também, como era uma startup, tem uma mentalidade, uma cultura muito mais moderna. Arrojada. Isso. Então, eu queria unir essas duas coisas, poder trabalhar com empresas, mas dentro de ensino de idiomas, sabe? E que pudesse ser algo novo, algo que realmente fizesse a diferença, sabe? E ali, quando eu encontrei a Dunk, eu vi que eu ia conseguir fazer, ia conseguir moldar nessa forma. Porque a gente também tem bastante flexibilidade, né? Cada franqueado da Dunk, ele pode decidir, assim, com qual público ele quer trabalhar. Se Então, mais corporativo ou se público final. pessoa ou... física, criança, adulto, né? Então, tem unidades da Dunk que trabalha só com crianças, né? Que Nosso legal que foco... pode escolher, né? Sim, sim. Fica muito melhor, porque quando tu faz o que tu gosta, aquilo que tu já conhece, te dedica, tu faz melhor, né? Faz bem feito e acaba, consequentemente, agradando. Sim. Né? Então, daí aqui para Novo Hamburgo, eu trouxe, então, a primeira unidade, né, da Dunk aqui no Rio Grande do Sul. Que foi quanto tempo? Faz um ano agora. Fez um ano. Tá. Fez um ano. Ela é um bebezinho ainda. Um bem nene. nova. Isso. Mas desde o início a gente já teve experiência muito bacana, né? Então a gente tem feedback muito bom. Que foi logo de cara a gente já conseguiu colocar dentro de uma empresa. Né? Uma empresa com... Que era o teu objetivo, Era o né? meu objetivo e eu precisava E também. no inglês? Espanhol. Espanhol. Essa Porque empresa a espanhola. Dunk, então, tu trabalhas com inglês, espanhol, alemão, Francês, português para estrangeiros. Aham. Que legal. Português, inglês, alemão, espanhol, francês, italiano, né? Muito legal. Nossa, tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas a gente está indo para o final do programa, né? Sim. Então, assim, né, transitamos aqui pelo lado Daiane pessoal, Daiane profissional, Daiane empresária, à frente aí da escola. Sucesso, né, para ti. Quem me acompanha sabe que eu faço aula na Dunk, porque eu conheci essa menina numa rodada de negócios aqui em Novo Hamburgo, na Blend, né? E foi muito legal. E pelo teu jeito comunicativo, logo a gente já conversou e aí eu tô bem feliz, Sim. né? E consegui também garrar gosto pelo idioma, porque eu tinha ranço, né? E tá tudo bem, gente, recomendo. Então, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem aqui, final, e também as tuas redes, né? Para o pessoal te procurar e saber mais. Tá bom. Ai, é bastante coisa, né, pra gente conversar, mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e poder, quem sabe, passar uma mensagem bacana pro pessoal, né, quem tá em dúvida de se arriscar a se jogar em um novo idioma, ou quem tá em dúvida em se jogar em uma nova oportunidade, não tenha medo. Tem uma coisa que eu sigo e que eu aprendi com o Alexandre Martins, que é o seguinte: Daia, quando tu vai tomar uma decisão muito importante na tua vida, pensa o seguinte: se eu chegar aos meus 90 anos e eu pensar, e se? E se? Sabe? E se me incomoda demais. Isso é perigoso, tá? É meio arriscado. Só que assim, vamos tentar. Se errar, não der, volta. volta. Muda a rota, O que né? que vai mudar, sabe? Tenta, alguma coisa vai mudar na tua vida, nem que seja a experiência do tentar, tá? Mas vai e faz, te propõe a fazer, tá? E é isso, essa mensagem que eu quero passar para vocês. Quero agradecer de novo, deixar um beijo e um convite para conhecer a nossa escola, Dunk Idiomas. Então, no Instagram é DunkNH.
no TikTok, que a gente tá agora. Ai, que chique! dankidiomas.nh e assim vocês encontram. E Nos- qualquer nos coisa, encontram. pergunte pra mim que eu também passo todos os contatos. Daya, super obrigada. Ai, eu que agradeço. Aqui é um, Muito é obrigada. um mimo, né, Flor? Ai, Porque é da obrigada. amizade, Sim. que é um carinho em tu estares aqui, contar a tua história, abrir, né, Sim. coisas pessoais, inclusive, que também não é fácil, né, mas que com certeza motiva e traz uma motivação para quem está nos assistindo. Sim. Brigadão. Muito obrigada, Tá. eu agradeço. E fiquem conosco, tá? Fiquem na programação da Vale TV. E quinta-feira que vem, 21 horas aqui, né? Vou estar conversando com alguém importante, alguém que inspire, alguém que traga uma diferença no nosso dia a dia, tá bom? Beijo da Mari.